Meus queridos irmãos e irmãs de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais e YouTube. Hoje, essa liturgia nos apresenta o perdão, ou a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Deus que perdoa sempre. A palavra perdão é uma das palavras muito presentes. Misericórdia, perdão, na palavra de Deus que estamos celebrando neste mês especial da Bíblia. Quem não precisa de perdão? E nós todos somos chamados a perdoar. O perdão é tão importante que o próprio Jesus o colocou no centro da oração principal dos filhos de Deus ao Pai do céu. Vejamos, irmãos e irmãs, perdão é algo que nós aspiramos e necessitamos. Ninguém de nós pode viver sem ser perdoado, experimentar o perdão, viver, experienciar o perdão. Nós todos, de alguma forma ou de outra, somos ofendidos. Quem já não foi ofendido? Até, às vezes, a própria sombra do outro que passa por nós nos sentimos já ofendidos. Basta um olhar ou um não olhar bem, que já pensamos assim: ele não gostou de mim, não se agradou de mim, ele me detestou, me odiou, me rejeitou. Desde a nossa infância até hoje, com certeza cada um de nós foi ofendido, se sente ofendido e precisa de perdão, de sentir-se perdoado e de perdoar. Esta é uma experiência fundamental na nossa vida. Jesus, quando veio e se fez homem e veio para nos salvar, ele sabia e sabe da importância do perdão e de buscar e encontrar o perdão, de experienciar o perdão de suas próprias culpas, como também de perdoar o seu irmão a que lhe ofendeu. Essa é uma experiência dupla, é um caminho de ida e retorno. Nós não podemos apenas ser perdoados. O perdão funciona sempre com mão dupla. À medida que nós somos perdoados, ou eu experimento o perdão, eu também dou o perdão. Por isso é fundamental, amados irmãos e irmãs, na nossa vida fazermos a experiência de ser perdoado e de pedir o perdão. Como sacerdote, 40 anos de padre, uma das maiores alegrias do sacerdote eu experimento na confissão, quando o penitente realmente consegue perdoar, se arrepender, pedir perdão e perdoar o seu irmão. Quando consegue fazer esta junção de experimentar o perdão de Deus e então abrir o seu coração e dar o perdão ao irmão que lhe ofendeu. Eu creio que o contrário não acontece. A gente não consegue dar o perdão se a gente não pede, não experimenta o perdão de Deus. Por isso Jesus, ele conta esta parábola. O reino de Deus é como? Você estava, o funcionário, o empregado que lhe devia uma fortuna, diz aqui. Outros dizem que são 100
100.000 moedas de ouro, uma dívida impagável, 100.000 talentos, diz São Mateus. 100.000 talentos no Evangelho de Lucas, aliás. E hoje, aqui fala apenas de uma grande fortuna. A pessoa teria que trabalhar talvez 200.000 anos para poder pagar uma dívida impagável. Esta é a dívida que nós, amados irmãos e irmãs, temos para com Deus. E umas coisas mais difíceis para o homem, e que o diabo tenta continuamente, é de que ele não precisa pedir perdão, de que ele não tem pecado, de que ele não ofende. Então a dificuldade, em primeiro lugar, de reconhecer-se devedor, de reconhecer que tem uma dívida para com Deus, de ser grato a Deus todo dia e toda hora por tantos benefícios que recebe. Então o orgulho, a soberba da vida impede de dobrar o joelho e pedir perdão. E Deus o fez depender da igreja. A quem perdoardes será perdoado. Irmãos e irmãs, não podemos permanecer com essas brasas que estão queimando nossa cabeça, nosso coração, nossa liberdade, nossa consciência, a nossa vida, para nós mesmos. Precisamos experimentar o perdão de Deus. E o perdão de Deus, onde eu encontro ele? Na confissão sacramental, no reconhecer, dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu sou pecador, para que eu possa experimentar esse perdão que esse jovem recebeu de Deus. O reino dos céus e como diz São Paulo aos Romanos, a ninguém vive para si. Só que o homem insiste em querer viver para si, para a sua barriga, para o seu umbigo, sobre si mesmo, egoísta, fechado, não reconhecendo que deve tudo para Deus, desde o olhar, a vida, o respiro, a saúde, o trabalho, a mulher, os filhos, a casa, o que ele tem e o que ele imagina ter, depende e vem de Deus. É preciso que experimentemos esta misericórdia de Deus. Padre Luiz dizia: a misericórdia de Deus é infinita. E ela é infinita, sim. É preciso que creiamos nela e que vivamos esta misericórdia. Também nós. Quem aceita esta misericórdia, que eu estou vivo apenas por graça de Deus, por misericórdia de Deus, que eu estou vivendo, senão eu estaria na prisão, jogado lá com minha família, com tudo, na prisão do pecado, na prisão da falta de perdão, na prisão de não ter vida, não ter esperança. Nós temos vida, nós temos esperança, amados irmãos e irmãs, porque fomos perdoados. Esta é a misericórdia de Deus, que Ele veio para, com o seu precioso sangue derramado sobre nós, nos livrar desta dívida que nós temos para com Deus. Essa misericórdia divina, quem acredita nela, é livre do mal e das suas consequências. Qual é o mal? A raiva, a ira, a cólera, a ganância, a depressão, a angústia, a tristeza, a brabeza daquelas pessoas que não podem nem ouvir falar de Deus e da igreja, de padre, porque dá um treco. Porque não experimentaram a misericórdia, porque não dobram o joelho, porque não querem reconhecer Deus. Satanás os usa para derrubá-los completamente. E quem está do lado sofre com ele. Se é mulher, se é marido, se é filhos, todos sofrem. Porque Satanás usa a nós, as pessoas, para não perdoar o seu irmão. Então, nós precisamos do sacramento da reconciliação. Que bênção que é! E esse lugar aqui vai ter, e tem esse lugar, aí tem confessionários aqui embaixo, tem 3 padres ali confessando.
E quantos não se apresentam? Tem medo, não tem pecado. Como não tem? Todos temos. Eu me confesso todo mês. E tem um monte de pecado. E quem não tem, é porque não está cegado, não está percebendo, não está olhando, não está fazendo a confessio laudes, agradecer por tantas coisas boas e belas. Depois o Padre Luiz continuava dizendo, perdão, cada vez que consigo perdoar uma ofensa, sinto grande paz, grande alegria. Paz e alegria são os frutos da vida nova do ressuscitado. Quem consegue perdoar nesse esforço, porque já foi perdoado, faz a experiência do perdão de Deus na confissão e consegue perdoar ofensas do outro, ele sente grande paz, grande alegria. Não está mais em depressão, não está mais sofrendo de angústia, de desespero, de ira. Perdão, perdoar não é fácil, dizia Padre Luiz, e não é mesmo. Ninguém está dizendo que perdoar é fácil. Mas é preciso perdoar. Devemos pedir muito ao Espírito Santo a graça de poder perdoar. Padre Alírio tem aquele livro que se chama A Cura do Coração. A cura com o perdão. E ensina-lhe a terapia do perdão, ou, como ele chama agora, a pomada de Deus para o perdão. Que é preciso passar a pomada de Deus. O que é essa pomada de Deus? Porque nossas feridas de falta de perdão, o orgulho que está em nós, o não reconhecimento, nos levam a estar machucados e as brasas vivas que estão dentro de nós nos dominam. É uma obsessão, estão aí, todo dia, toda hora, estou lembrando, a pessoa se fecha, a pessoa se isola, vive para si, como dizia São Paulo aos Romanos, mas nós vivemos para o Senhor, de corpo ereto, peito aberto, olhando para o outro e não nos escondendo dos outros, desviando dos outros, não indo em comunidade porque vai encontrar um outro porque não perdoou, ou porque não vou em família porque tem festinha lá, mas não vou porque não quero ver minha cunhada, meu cunhado, minha nora, meu sujeiro. Gente, está cheio de gente assim, magoada, infeliz, não sente paz, porque não perdoa, mas porque não experimenta o perdão de Deus no confessionário. Vai lá, pede perdão, é o melhor terapeuta que existe, melhor psicólogo. Não precisa ir em benzedeira em outro lugar para tirar as suas dores de corpo, de joelho, de coluna. Vá confessar. É isso que Deus está dizendo hoje. Se você foi perdoado e faz a experiência do perdão, por isso o reino dos céus é como esse jovem que recebe todo o perdão, porque ele suplicou. Você tem que suplicar. Nós temos que suplicar, reconhecer o perdão para recebê-lo. E se você estiver para fazer a sua oração e se lembrar que alguém tem algo contra ti, vai primeiro reconciliar-te. Que Deus hoje nos ilumine através do Padre Luísio para podermos sempre perdoar. Perdoar também é reparar. E quem perdoa transforma o mal da ofensa em bem. Quem consegue perdoar, ele repara, ele faz reparação. Amor e reparação, que é o lema da Congregação dos Padres do Coração de Jesus e do Padre Aloísio. Quem ama e quem perdoa, repara. Ou seja, o que é reparar? Fazer com que aquela ofensa, pelo teu amor, por responder o mal com o bem, aquilo se transforma em bem para você. E a própria pessoa que ofendeu você, ela começa a mudar de vida. A própria pessoa que estava te ofendendo, te atacando, o diabo usava para atacar você, de repente ela percebe e ela se torna mansa e consegue também ser acolhido. Então, a tua ação de perdão salva o outro. E mais que isso, quem recebe o maior benefício do perdão é você mesmo, porque você tira todas as brasas, todas as coisas ruins e a ferida e põe a pomada de Jesus, né, nela. E aí ele ensina Padre Alírio como fazer isso, através daquele método de colocar a cadeira, invocar o Espírito Santo,
na cabeça, na mente, trazer aquela pessoa, colocá-la sentada na tua frente e dizer o nome da pessoa e dizer o que te ofendeu. E você hoje diz, em nome de Jesus eu te perdoo. E depois vai fazer isso 1, 2, 10 vezes, 20 vezes, mas com certeza você vai conseguir perdoar. E não como fez aquele jovem do Evangelho que, quando encontrou o irmão, se fechou, não quis perdoar. É de mão dupla. Eu sou perdoado, eu tenho que perdoar. É isso que o Evangelho de hoje nos diz. Peçamos esta graça ao Padre Aloísio, ele que sempre soube falar muito bem da misericórdia, do perdão de Deus, para que nós também sejamos fiéis a esta graça. E, sobretudo, tenhamos esta vida nova com alegria, com paz em nosso coração. Amém? Assim seja.